dia! Estamos começando mais um programa Enigmas do Espaço, na sua segunda edição. Amigos ouvintes, quero confessar para vocês a minha surpresa super agradável. Estou muito feliz. Recebi muito mais e-mails e mensagens pelo WhatsApp do que eu poderia imaginar. Tendo em vista que se tratava do primeiro programa Enigmas do Espaço. Realmente, o número de e-mails e o WhatsApp foi surpreendentemente, mas como já previsto, o interesse maior deste nosso primeiro contato foi sobre a questão dos discos voadores, dos OVNIs. O universo, o espaço cósmico, o cosmos, desperta muito a curiosidade e a atenção do ser humano, desde que o primeiro homem olhou para cima, para o alto, para as estrelas, para a lua e para o sol. Mas também despertou no homem moderno, com grande intensidade, e a saber o que são os chamados discos voadores, também conhecidos como OVNIs. Trata-se de uma constatação inegável, diante da curiosidade, da sofreguidão e do anseio decorrentes do comportamento do ser humano, sempre que se fala sobre o espaço sideral e seus mistérios, de maneira que sempre fica no ar a indagação: o que são discos voadores? A maioria dos e-mails, como eu disse, se refere ao grande mistério que envolve os discos voadores. O homem, sempre que toma conhecimento de notícias envolvendo discos voadores ou OVNIs, se enche de curiosidade para querer entender sobre tudo o que for possível a respeito desses objetos voadores. Seriam os discos voadores espaçonaves? Qual a origem deles? De onde eles vêm? O que eles querem? São pilotados? São bons ou maus? São da Terra ou são alienígenas? De início, posso afirmar que são alienígenas. São de outras paragens, de outros pontos do universo, de outras galáxias, enfim, são extraterrestres. Para melhor entendermos sobre a origem desses objetos e buscar uma solução para o mistério, somos obrigados a retroagir 13 bilhões e meio de anos, ou seja, temos que iniciar a procura da resposta justamente no mesmo momento em que o universo surgiu, ou seja, no exato momento do Big Bang, a explosão que deu início ao nosso universo. Ninguém pode negar que o universo foi formado por um único momento e é lógico que tudo que existe dentro deste universo teve início no mesmo exato momento da sua criação e do seu surgimento. Segundo a ciência, existem cerca de 100 bilhões de galáxias visíveis e outro número incalculável e não sabido de galáxias invisíveis, aquelas cuja luz ainda não chegou ao nosso planeta Terra. E para se ter uma ideia da distância à luz destas galáxias, mesmo viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ainda não chegou ao nosso planeta. Cada galáxia desta possui, em média, cerca de 100 bilhões de astros, entre planetas e estrelas, formando assim um contingente de aproximadamente 10 sextilhões de astros. Isto é, essas entidades físicas em que pode ou não ter seres vivos neles habitando, vê-se, pois, que nos é humanamente impossível alcançar as dimensões desse universo. Mas para uma melhor compreensão do nosso assunto, ficaremos restritos apenas à nossa galáxia, chamada Via Láctea e via de consequência do nosso planeta Terra, para daí partirmos para suposições e conjecturas diante de tanta grandeza e da impossível elaboração de qualquer cálculo, tendo em vista que
A Via Láctea é uma das menores que se conhece, mas que acoberta cerca de 150 bilhões a 250 bilhões de astros, sendo um deles a nossa Terra. Imagine uma outra galáxia, como Andrômeda, que está próxima em rota de colisão com a Via Láctea, e que, segundo os cientistas, deverá engolir a Via Láctea dentro de aproximadamente 4 bilhões de anos. Como já fez há 2 bilhões de anos, quando engoliu a irmã maior, a da Via Láctea, a galáxia apelidada e catalogada como M32P. Fiz esses registros para que se possa imaginar a imensidão que vem a ser o nosso universo, o nosso espaço sideral, o nosso cosmos. Partindo desse princípio mínimo, embora gigantesco, achar que somente no planeta Terra, nesse oceano incalculável de astros, existem seres vivos, pensantes como nós, afigura-se de uma grande prepotência, inigualável vaidade e extrema soberba. É, na verdade, se sentir maior e mais importante do que realmente é. Assim, afigura-se até mesmo lógico, real e palpável e possível que em algum ou alguns, não sabemos quantos, planetas existentes nessa galáxia existam seres vivos, pensantes em plena evolução, já com tecnologia adiantadíssima, em contejo com a nossa, ou até mesmo com civilizações mais atrasadas que a nossa. Enfim, existem seres vivos como nós. A ciência está querendo descobrir a religião, tentando fazer crer mais e mais plausível e concreta a versão sobre esta questão sobre seres extraterrestres. Encontra-se na revelação lógica que nos traz no livro Universo em Desencanto. Tendo em vista que, com argumentos incontestáveis e completos, revela o momento uno, o passo inicial de toda essa criação, quando os seres habitantes de um universo paralelo, que o livro chama de mundo racional, se desenvolveram de forma independente e livre, através de uma quinta dimensão, e vieram por se deformar e criar o Big Bang, o conhecido momento inicial do universo. Ora, se o universo foi criado no mesmo e exato momento, os seres vivos existentes por toda essa extensão universal, obviamente surgiram no mesmo tempo. Assim sendo, para chegarmos a uma conclusão, se utilizando o método científico da comparação, cotejando o que já existiu e existe neste planeta Terra, como outros planetas, universo afora, de maneira que, em apertada síntese, passaremos a analisar as civilizações que desapareceram e foram extintas aqui no nosso planeta Terra. Platão nos falou de Lemúria, o continente lemuriano, que existiu cerca de 30 mil anos, assim como dissertou sobre Atlântida, continente atlântico. Entre Atlântida e os dias de hoje decorreram cerca de 11.700 anos, nos levando a estimar, de acordo com os ciclos cosmológicos e pelas observações platônicas, que entre Lemúria e Atlântida existia um espaço de tempo aproximadamente de 41.700 anos. Com efeito, se nos dias atuais o homem lança uma espaçonave até a Lua, bem como um satélite para percorrer milhões de anos-luz pelo espaço sideral, pesquisando e informando aos nossos cientistas, como os da NASA, na qual os Estados Unidos investem bilhões de dólares por ano para as descobertas necessárias. Imagine qual seria a nossa tecnologia se essas duas civilizações não tivessem sido extintas, desaparecido da nossa face da Terra? Considerando até mesmo que em Atlântida seu povo já manuseava energia atômica e possuía veículos que se deslocavam a inimaginável velocidade de 180 km por hora.
no século 96, ou seja, 9.600 anos antes de Cristo. Portanto, discos voadores são espaçonaves pilotadas por seres extraterrestres de outros planetas, dotados de tecnologia imensamente mais evoluída do que a nossa, que viajam pelo espaço sideral, embora de uma forma extraordinariamente mais evoluída e avançada, mas da mesma forma que os seres humanos fazem com seus satélites e espaçonaves, inclusive com descobertas que complementam e desenvolvem a própria teoria da relatividade de Einstein, bem como já ultrapassaram as maravilhas que achamos e ampliam consideravelmente o alcance da física quântica. Por essa comparação, teremos uma carroça puxada por um burro competindo contra um veículo de Fórmula 1, no mínimo. Discos voadores, à luz das revelações precisas e lógicas do livro Universo em Desencanto, são meios de transporte sideral utilizados por civilizações mais evoluídas do que a nossa, mas suas tripulações são formadas por seres como todos nós, naturalmente com formação morfológica diferente, mas são seres da mesma origem nossa, que aqui chegaram no mesmo momento em que nós chegamos, com a diferença que tem o raciocínio 100% desenvolvido, com o coração, sentimento, equilibrado com a razão, cérebro. As revelações do livro Universo em Desencanto deixam claro que se esses seres que trafegam pelo espaço sideral naquilo que chamamos de discos voadores, dotados de um avanço cultural tecnológico que ainda não atingimos, mas dotados de uma inteligência extraordinariamente enorme e incalculável, não são seres ruins que destroem tudo, que vêm nos destruir, matar, escravizar, ou sei lá o que. Isto porque quanto mais desenvolvido racionalmente, com sua razão, sua mente, sua sabedoria, mais o humano é o homem, mais civilizado ele é, e menos destruidor será. Razão pela qual discordo com estas figuras de filmes que nos mostram seres extraterrestres tentando destruir o planeta, matar civilizações, causando caos e a morte sem igual quando encontram um planeta no cosmos. Lamento que o nosso tempo seja curto, tendo em vista que se trata de um assunto interessante e muito palpitante e que demanda de tempo suficientemente longo para um melhor debate. Mas espero que esse resumo bem sucinto possa ter respondido parte das perguntas sobre discos voadores. Para complementar o que conversamos, recomendo aos amigos duas leituras: as revelações extraordinárias contidas no livro Universo em Desencanto e os questionamentos que emergem do livro Eram os deuses astronautas? Posto que, embora livros decorrentes do pensamento humano distintos, mas o segundo serve de campo em que se semeiam as dúvidas e que as revelações do primeiro respondem. Ao encerrar essa segunda edição do programa Enigmas do Espaço, desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.